Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico de Machado de Assis, lançado em 1881, de obra inaugural do realismo no Brasil. O livro conta uma história de um defunto autor que se origina de uma narrativa de alguém já morto, em primeira pessoa. Ele faz uma citação interessante. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico minhas memórias póstumas. Sua infância foi de um típico pequeno burguês do Rio de Janeiro imperial, sempre criado de mimos. Se seu pai repreendia na frente dos outros, em particular, lhe dava beijos. Muito travesso, Brás foi apelidado por Menino Diabo, pois tinha quebrado um pote na cabeça de uma escrava por ela ter ligado um doce de coco. E tinha um escravo chamado Prudêncio, que servia aos luxos do herdeiro Cubas. A obra mostra os pecados da elite brasileira da época e as injustiças sociais e mostra os tipos de atrocidades às quais os escravos eram sujeitados ao filho do senhor. A parte da infância do protagonista é pouco citada pelo livro, mas algo que vale a pena ser citado em relação ao Brás Cubas é sobre seu antigo amigo, Quincas Borbas, que terá o seu próprio livro mais pra frente. Um dos casos, depois de ele ter saído da infância, aos seus 17, ele conheceu uma prostituta espanhola chamada Marcela, que ele ficou perdidamente apaixonado e futuramente na cabeça dele teria algo, mas não era tão recíproco, só era recíproco por causa do dinheiro. Então, para isso, Brás sempre dava joias, fazia mimos, e ele faz uma citação: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Senhor Brás manda seu filho para Portugal para estudar direito e não dá certo porque ele é um aluno medíocre, mas mesmo assim consegue o diploma e volta para o Brasil, onde encontra sua mãe de cama por conta de câncer de estômago, que logo depois morre. Essa é a primeira perda real dele. Ele se isola na floresta, mas logo volta ao Rio de Janeiro. E lá ele reencontra Marcela e conhece Virgília, e por ela conhece Lobo Neves, que toma o cargo de deputado e casa com Virgília, e isso acelerou a morte de seu pai. Logo após a morte de pai de Braz, ele tem uma briga seríssima com a irmã dele, por conta de quem ia ficar com a herança. Por conta dessa briga, eles não se falaram mais. Anos se passam e ele reencontra sua ex-mulher. E também nesse mesmo período, o Lobo convida ele para um jantar em sua residência. E nesse jantar ele reencontra Virgínia e reatam seu relacionamento, só que entre amantes. E também, quando eles iam se encontrar, eles se encontravam num lugar chamado Casa Lebre. Brás também tentou fazer jornalismo e outras coisas, mas não deu certo. Sem saber, a irmã dele sugere para ele se casar logo, mas mal sabia ela que ele estava tendo um relacionamento muito forte com Virginia. Um tempo depois, Virginia fica grávida. E ele pensa no futuro para seu filho, mas depois de um tempo ele vê que Virginia perde o bebê. E o Lobo recebe uma carta anônima de alguém que ele não sabe quem é, informando do adultério dos dois, entre Virgínia e Brás. E nesse mesmo período, Lobo recebe uma carta para fazer política em outro país, e assim separando os dois amantes. E que ele reencontra seu velho amigo Quincas Bordas, e nesse mesmo tempo se apaixona por Nhaloló. Em 3 meses ficou noivo, mas como Brás não é um cara de sorte, Inhá morre antes de seu casamento. Junto com Quincas, ele criou uma nova filosofia humanitária, que dizia: ao vencedor as batatas. Após anos, assumiu um cargo de deputado, junto com o Lobo Neves, e encontra Virgínia sem nenhum afeto. Logo depois, almejando o cargo de ministro, Brás criou um jornal e cansou-se meses depois, e descobriu que Quincas viajou para Minas Gerais e ficou louco. Por questões de filosofia e pensar muito, ele criou o emplastro Brás, que curava qualquer doença. Mas como a vida é feita de ironia, ele pegou uma pneumonia e morreu. O legado que ele deixou foi não ter nenhum filho para ter alguém igual a ele no mundo. Esse livro do romantismo, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu achei interessante,
pelo fato de... é uma intriga, hein? Há uma intriga no decorrer do texto, há uma intriga. Que é ele conhecendo a Virgínia, a Marcela, se casando, tendo mortes. Se relacionando com a prostituta lá, que ele conheceu. A Marcela. Sim. E eu achei interessante. Podia até ser um filme. Um filme bom, um filme sendo gravado... E o diretor diria que ser o Quentin Tarantino. Porque seria um filme interessante para fazer de drama. Trama e drama. Eu achei interessante esse livro. O resumo dele, eu não li o livro, mas eu achei muito interessante o resumo. Sem falar da leveza que o livro traz, né? Que É o cara verdade. pode falar o que quiser, porque ele morreu, não vai ter Não tem consequência. opinião de ninguém. Por isso que ele mesmo fala, né? Ele relata isso no livro. Sobre ele ser um podre, hipócrita e tudo mais, porque na vida, assim, tipo, aqui a gente não pode falar nada sem pensar. Já ele, como ele tá morto, não vai ter consequências nem nada, ele pode falar o que ele quiser, entendeu? Então, eu gostei bastante também do livro. E ele fala que como o mundo é podre, ele não vai querer colocar um filho nesse mundo pra ter a mesma vivência que ele teve, as mesmas ser perdas. que ele foi, né? O Porque cara sem pareceu que ele era sentimento. racista e tudo mais. Ai, sei lá. E tudo que ele fazia dava errado. Se ele fazia política, O cara é bem azarado, né? filosofia, Né? tudo que ele fazia dava errado. Velho. Até quando ele foi se casar, a mulher morreu. Exatamente. E acho que a vida dele nunca ia dar certo mesmo. Então eu tô destinando pra isso, porque ele só fazia coisa errada. E futuramente tudo ia dar errado na vida dele. Cada ação tem sua consequência, né? E a consequência dele foi ele morrer, e foi uma ironia ele morrer, porque ele tinha criado um remédio que curava qualquer doença. Verdade. E morreu de pneumonia, que é uma doença comum. E eu achei a resenha crítica do livro maravilhosa.